gente, nós estamos voltando aqui àquele tanto de dúvida dos jovens, e eu sei que até no primeiro bloco nós falamos um tanto de foco que os jovens precisam ter. Mas eu queria voltar um pouco na enquete, que algumas pessoas participaram, falaram sobre preconceito. Vocês acham que hoje existe realmente muito preconceito com relação aos jovens? O jovem não quer nada. O jovem não rala como na minha época a gente ralava. Eu, há pouco tempo atrás, estive com uma pessoa da Federação Estadual, FIENG, da Federação das Indústrias, e o cara falando comigo que, olha, a gente dá espaço para alguns jovens entrar, eles são diferentes. Na hora que eles começam a ralar, eu não preciso disso aqui não. E ele contando assim, é claro que não são todos, mas ele queria dizer que para ele chamou atenção que os jovens de hoje não são tão persistentes em algumas coisas. E é uma realidade, ou seja, começam uma coisa e terminam. Então, como é que fica aí? Falta um pouco, talvez, de acompanhamento dos pais, de poder escolher as coisas antes, não escolher precipitadamente. O senso comum, né, pastor Fernando? Acho que equivocadamente, acho que todos nós quatro, o senhor também, assim, trabalhamos com jovens, gostamos disso, né? Eu sou fãzão de escutar um menino. O que você está escutando aí, velho? Deixa eu ver que música que é essa aí. A gente tende a acreditar que a música de antes é a melhor, né? Apesar da música que eu gosto, é a música dos meus pais mesmo, assim. Aquilo que eu gostava com 14 anos eu não escuto mais, não. O cara teve esses dias e eu não quis, não. A música dos meus pais é melhor mesmo do que a minha, sabe? Mas a gente tem a pensar... Eu já apliquei uns rock nos meus filhos, não é? Pode ter certeza. Pai, que som diferente. Pois é, você não sabe nada. Com certeza. Mas é um erro nosso pensar, né? Assim, o filho que herda a empresa do pai vai quebrar a empresa do pai. Você tem vários exemplos, lógico, tem aquele sim que entra no sistema e que não trabalha direito e acaba tendo uma dificuldade muito maior. Mas é muito senso comum, é muito direto achar que o jovem é incompetente. Esse é errado. Vai muito isso aí do conflito de gerações, mas mudou demais o mundo. Você pega, por exemplo, eu li, você é psicólogo, eu li alguns livros da década de 50, os problemas que educadores enfrentavam com crianças e jovens nas escolas. O maior problema da década de 50 era o chiclete. Era o maior problema do mundo, era o chiclete. Olha os problemas, olha os noticiários hoje, o tipo de coisa que acontece em escolas. Mas assim, a questão também do preconceito, né? Preconceito às vezes de gerações com outras gerações, preconceitos entre os jovens com eles mesmos. Uma coisa que eu tenho repetido muito... Todo mundo aqui fazia bullying quando era mais novo na escola e não tinha esse negócio. Uma coisa que eu tenho repetido, onde eu tenho falado aí pelo Brasil... assim, a palavra da moda é a palavra tolerância. Tolerância, todo mundo fala de tolerância, mas a tolerância que as pessoas falam é uma tolerância a ideias, não uma tolerância a pessoas, a gente. E eu acho que isso é uma coisa bonita na igreja, no evangelho, na palavra de Deus, que Jesus ensinou você a tolerar não apenas a ideia da pessoa, mas tolerar as pessoas. A tolerar a humanidade, não, tolerar a gente, tolerar quem está do seu lado, tolerar o teu próximo. É uma mensagem urgente para a juventude hoje. Quer dizer, respeitar o próximo, né? Bom, deixa eu puxar aqui um pouco de conversa aqui com o Bruno. Bruno, a cada dia que passa a gente vê que algumas pessoas estão entrando cada dia mais nesse trabalho social, estão se envolvendo, mas ao mesmo tempo, quando chega numa certa idade, é normal, é natural, ele dá um pouco de uma... Ele diminui a velocidade. Sim. Porque ele começou a namorar, o namoro já começou a passar o tempo, ele já está pensando em noivar, e começa a noivar, aí o sogro endurece a cara mesmo, e o cara, poxa, precisa arrumar um bom trabalho, e aí ele dá uma sumida, ele começa a pensar já no futuro da família. Esses primeiros anos, nós estamos falando de jovens até 29 anos, antigamente as pessoas casavam, meus irmãos casaram, o que casou mais novo casou com 19. Eu fui mais velho na minha casa casei com 25. Hoje os jovens estão casando dos 30 para frente. Sim. Você acha que essa mudança realmente veio para ficar? Eu acho que ela veio para ficar nessa nossa geração. Eu acho que ela marca a nossa geração. Né? Hoje é muito comum ver jovens de 30 anos, 35 anos, às vezes até mais, com trabalho, com renda, mora na casa dos pais. Né? Então eu acho que isso virou uma marca nossa hoje. Né? E ele tem sempre algo a mais para conquistar. Porque hoje, a gente falou um pouquinho aqui no começo, ele tem que concluir a faculdade dele, depois ele tem que fazer uma pós, ele tem que fazer um mestrado, ele tem que ir para o doutorado, e ele não se sente satisfeito enquanto ele não concluir isso tudo. Então, enquanto ele não atinge o plano de vida dele, o alvo que ele sonhou, ele acha que ele ainda não está preparado. Mas, Bruno, isso é algo da classe da elite. Sim, né? sim, Porque a rapaziada que está mais pobre,
A turma está saindo de casa cada vez mais cedo, as meninas estão, infelizmente, iniciando sexualmente cada vez mais cedo e sem a devida responsabilidade, engravidando cada vez mais cedo. Então, se numa ponta a gente está vendo a turma ficar em casa até os 30 ou mais, Verdade. na outra ponta, que aí é a ponta mais frágil ainda, a turma está saindo cada vez mais cedo, porque a estrutura familiar tá rompida, o padrasto que fica olhando para a menina de 14 anos, ela se incomoda com isso, arruma um namoradinho de 16 e sai de casa grávida. Então, quer dizer, essa disfunção é a hora que temos que nos questionar enquanto sociedade para poder abraçar isso. O Rafael como comunicador, eu como psicólogo, os pastores, os responsáveis pelo pensamento da igreja e da juventude. Que caminho que é esse? Você comentando esse fato todo, quando a gente começa a observar isso, a gente pensa que é um pouco do enfraquecimento do ensino, da educação no Brasil para essa geração mesmo. Porque, gente, eu conhecia gente há anos, meu pai nasceu em Jabuticatubas e no tempo até os 6 anos ele ia de cavalo para a escola. E eu lembro de conviver na fazenda com o pessoal todo e era assim, a palavra valia mesmo, era aquele negócio do fio do bigode, né? Aquilo que falava valia mesmo. Era impossível um povo daquela época pensar em tomar vantagem em cima do outro. Seja em centavos, seja qualquer coisa. Nós vivemos nos últimos 30 anos para cá naquela pecha da lei de Gerson. No que eu posso tomar vantagem? Sim. Agora essa geração nova já começa a pensar um pouco diferente. Esse negócio de tomar vantagem está arrebentando com todo mundo. Se o negócio é bom para mim, é bom para você, nós vamos fazer negócio de novo. Então o próprio hoje, vamos pensar o pessoal de uma classe mais baixa, será que eles teriam, a nova geração que está chegando, eles estão começando a ter uma oportunidade melhor, porque o ensino está começando a chegar neles de uma forma de investimentos melhores? Mas, pastor Fernando, a gente sabe que a educação pública nesse país hoje funciona só na propaganda do governo. Né? Só a propaganda. A escola estadual, a escola municipal, a estadual principalmente, né? Assim, na periferia, ela tem tido muita dificuldade na condução da própria literatura, do ensino de ciências, né? A semana passada agora tivemos o resultado do PISA. O Brasil é comparado com Gana, com Costa Rica, quer dizer, queremos ser isso tudo, mas sem investir nessa educação. E outra coisa, acho que o governo está muito preocupado em querer fortalecer um grupo de jovens na comunidade, porque afinal de contas é bom deixar esses meninos lá, porque aí não enche tanto... Essa experiência que você tem, Rafael, você está sempre andando aí por causa do seu trabalho no meio do povo mais simples. O que normalmente eles falam em relação à educação? É o que eu queria precário, dizer. falta investimento? A informação hoje ela chega numa velocidade muito grande. A informação ela tem para todo mundo, para a ponta mais frágil, para menor ponta, né? Mas a educação ela não chega. É diferente chegar vamos explicar informação. Isso. É diferente informação e educação. A velocidade da informação do Brasil hoje é de primeiro mundo, né? Nós temos aí Facebook, Twitter, tem a internet, os blogs, o dia inteiro a galera conectada, a informação chega. Mas a nossa educação é comparada à Gana. Então, o que acontece? É um contexto todo, é um contexto. Não adianta a gente colocar essa carga, esse peso em cima de um jovem, sendo que tem um contexto. Professores despreparados, professores insatisfeitos, governo descompromissado com esse contexto inteiro. Então, é complicado. Agora, deixa eu falar um detalhe aqui, é o seguinte, a gente encontra pessoas que são realmente heróis. Eu queria dizer o seguinte, eu queria tentar levantar um grande valor aqui, que é o que você comentou do esforço próprio. A gente encontra pessoas que estudam em escolas precárias e o cara dá duro, ele corre atrás, o cara cresce. A história que a gente vê hoje do presidente do Supremo Tribunal Federal é um grande exemplo para a gente. Ou seja, o pessoal hoje em dia, a gente vê exemplos de pessoas que nascem em lugares debilitados, com poucos investimentos, precário na escola, mas ele decide, eu quero ser diferente. Olha a história da Marina da Silva. Ou seja, o que eu quero pegar nesse ponto é tentar mais uma vez fortalecer um valor de que a pessoa pode sair da onde ela está, se ela quiser. Em vez de simplesmente ficar nesses prazeres que o mundo oferece, não, todo sábado vai ter uma festinha, vai ter bebida, vai ter isso, tem tanto de mulherada lá. Pô, cara, mas vai ter um concurso público, vai ter uma chance de eu entrar num curso técnico, vai ter uma chance de fazer isso ou aquilo. Mas aí entra a nossa participação, porque pessoas com esse perfil, eu quero sair dessa condição, existem pessoas assim.
Mas nós não podemos apenas pensar nessas pessoas. Nós, comunicadores, pastores, a gente tem que se posicionar, porque se a outra ainda não decidiu que ela vai sair, nós temos que estimular essa pessoa a querer sair. Nesse ponto, nós estamos atingindo aqui vários tipos de pessoas. Umas que podem contribuir com a sociedade e outras que estão precisando e pensar o seguinte, olha, nós queremos estimular, você pode fazer. É o just do it de uma forma positiva. Olha, você pode mudar a sua vida. Eu vou dar um testemunho aqui rápido pelo seguinte, eu perdi meu pai com 16 anos. E meu pai era, vamos dizer assim, que a gente usa no popular, o esteio da casa. Apesar de eu ter uma condição boa quando meu pai morreu, porque ele saiu da fazenda e veio para a cidade, formou engenharia e ralou a vida inteira, quando ele faleceu, ele deixou para a gente uma certa vida mais confortável. Só que eu não tive a opção de escolha. Mas eu vou contar para você o seguinte, eu trabalhava de manhã e de tarde, ainda fiz 2 cursos superiores. Porque eu queria fazer, falei, eu posso fazer. Então, o que eu estou dizendo é dizer para você o seguinte, mesmo nas condições e nas situações diferenciadas, nós podemos fazer diferença se a gente quiser. Sim. E a gente tem que incentivar as pessoas a falar, você pode. Tem a história bonita do Martin Luther King, a história famosa, né? Ele trabalhava o dia inteiro no estábulo e estudava trabalhando no estábulo e chegava na aula depois. E aí ele chegava, às vezes, cheirando mal com o cheiro dos animais do estábulo. E aí um amigo da sala falou assim, mas você está fedendo mula, Martin Luther King. Ele falou, eu prefiro feder uma mula e trabalhar e estudar do que pensar como uma mula. Né? O próprio ministro Joaquim Barbosa, que o senhor falou, às vezes as pessoas pensam que ele foi parar onde ele está por ser negro, porque né, o então presidente quis fazer ali colocar o negro, fazer a média, mas ele tem um currículo invejável. Não, exemplo, ele estudou fora. Os próprios debates deles lá, cá entre nós. Exatamente. Você vai assistir, às vezes por curiosidade, a gente assistiu algum daqueles debates lá entre nós. Vamos ser honestos, que aquela turma que entrou logo depois de Joaquim Barbosa, nesses últimos 6, 8 anos, está dilapidando nosso país em questão de justiça. Demais, né? A justiça era para ser cega, não tinha que levantar a venda e ter partidarismo, não. Sim, a gente critica mesmo, que existe um partidarismo. Existe. E, infelizmente, isso é péssimo para o nosso país.